Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra em 1 Pedro, capítulo de número 4. 1 Pedro, capítulo 4, nós leremos a partir do versículo de número 12. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo de número 12. Antes da gente ministrar a palavra, eu quero dar um recado rapidinho aqui. Primeiro, reconhecer a Ana Cláudia, ela era da nossa igreja lá de Hortolândia, é isso? É de lá mesmo, né? Do pastor Marcos. Deus abençoe, viu? Você e a sua irmã? Ah, tá. Você é daqui de Ribeirão já? Tá, então tá bom. Vocês são bem-vindas, tá? Entre nós essa noite. E o segundo recado é que eu já era para ter falado há 2, 3 semanas atrás e acabou agitando o culto, a gente não conseguiu falar. O pastor Escobar, junto com a pastora Ana Cláudia, eles foram para a igreja Voz, que é uma igreja do pastor Wilson. Eles conversaram comigo há praticamente 3, 4 semanas atrás, né? E pediram a transferência para essa igreja para fazer um trabalho. Se eu não me engano, dona Tereza, é grupo de oração, né? Que eles vão estar coordenando ali. Então eles saíram debaixo da nossa bênção, da nossa conversa. Nós liberamos a vida deles, né? Não aconteceu nenhum problema entre nós. Eles, do mesmo jeito que chegaram na bênção, saíram na bênção, e eles estarão frequentando a igreja Voz do pastor Wilson, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim, para a dona Tereza, para o Marquinho, a gente está à disposição para estar esclarecendo para vocês, tá bom, gente? Então vamos lá, 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 12 em diante. Então, 1 Pedro, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Somente até aqui. Vamos orar ao Senhor? Às vezes a gente fica agitado com o louvor, com os recados e perde um pouquinho da atenção principal, que é a palavra. E eu queria que você orasse pedindo para que Deus levasse a entender o que Ele quer dizer com você essa noite. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite. Eu te agradeço por poder estar aqui mais uma vez, ministrando a Tua palavra aos meus irmãos, Pai. Eu me coloco na dependência do Teu Espírito Santo, pedindo perdão dos meus pecados, das minhas falhas, pedindo para que o Senhor me use para falar aquilo que o Senhor quer falar através da Tua palavra. Que o Espírito Santo, Pai, seja sobre a minha boca, sobre os meus lábios, e que as pessoas que estarão ouvindo essa mensagem, que elas possam se inclinar e obedecer a Tua voz. Fala com a Tua igreja, os que estão aqui, os que estão em casa também participando. Alcance cada coração e cada vida. É o que eu peço em oração, em nome de Jesus. Amém. Queria falar hoje sobre um tema que está muito propício para nós tratarmos, é como lidarmos, né? Como eu e você, como cristão, devemos lidar com os sofrimentos da vida.
É fato, irmãos, que todos nós, de uma certa forma, passamos por sofrimento, né? Diz algumas pessoas que logo no nascimento a criança nasce sorrindo ou chorando? Chorando, né? Então parece que desde o nascimento até o dia da nossa morte, a nossa vida ela vai ser com alguns momentos bons e alguns momentos também difíceis. Então eu e você precisamos urgentemente aprender a lidar com o sofrimento. Quando, há um tempo atrás, eu fiquei mal, né, não conseguindo organizar as coisas na mente, não conseguindo reagir diante das lutas que eu estava passando, eu procurei ajuda médica e eu procurei ajuda psicológica. E quando eu procurei ajuda psicológica, uma das primeiras coisas que eu comecei a tratar na minha vida é como lidar com o sofrimento. Por quê? Porque eu e você enfrentamos durante a vida toda sofrimento. E eu vejo que um dos maiores erros que nós cometemos, e eu me coloco também como parte disso, é não ensinar isso às pessoas mais novas, aos filhos, netos, sobrinhos e assim por diante. Aliás, a nossa geração ela tem errado muito com relação a isso. Nós tentamos criar uma super proteção na nossa casa, na nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos e assim por diante, não permitindo que o neto, o filho, seja lá quem for, passe por alguns sofrimentos na vida. E nos esquecemos que na vida tem muito mais sofrimento do que alegria, sem querer ser pessimista naquilo que eu estou falando. Então a palavra de hoje é para você enxergar as lutas que você passa, e como eu aprendi na psicóloga e também no meu relacionamento com Deus e com amigos, que eu tenho que aprender a lidar com os sofrimentos da vida, né? Existem algumas maneiras de nós lidarmos com o sofrimento. A gente pode se fechar, né? Criar um casulo à nossa volta, se fechar, ficar angustiado, com a vida amarrada, triste, melancólico. A gente pode fazer isso. A gente pode também expor o problema para algumas pessoas, pedindo ajuda, pedindo socorro, e a gente pode colocar diante de Deus aquilo que a gente passa, e a gente pode olhar para a situação, e ao invés de, com um olhar de derrota, olhar com um olhar de, como fala depois de ser pessimista, com um olhar otimista, e falar, eu vou enfrentar isso que eu estou vivendo no dia de hoje. Então é lidar com o sofrimento. Não adianta você fugir, não adianta você desesperar, nós devemos aprender a lidar com os nossos sofrimentos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve então aqui, o apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta aos crentes, a ideia dele é para falar que esses crentes, eles estavam passando por perseguições, eles estavam passando por perigos na vida, eles estavam passando por dificuldades na vida, e a ideia dele é que, mesmo em meio a esse sofrimento, eles não perdessem a fé em Cristo. Mesmo diante dos sofrimentos da vida, da perseguição, das angústias e sofrimento que eles estavam passando, eles não deviam desanimar. Eles deviam aprender então a lidar com cada um desses sofrimentos. Embora despojados pelo mundo, eles eram donos de uma herança incorruptível, né? No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. Então a nossa esperança não está nas coisas da terra, mas nas coisas do porvir, né? Embora sofrendo angústias no presente, eles eram encorajados a olhar para o futuro e a arrancar forças para prosseguir vitoriosamente. Então, ainda que passemos, ou aquele povo que Pedro escreveu, estava passando por momentos difíceis, de angústia, de sofrimento, não era para que eles ficassem olhando para aquilo, né? Mas sim no futuro glorioso que Deus havia preparado para cada um daqueles que servem a Ele. Então, nessa carta que o apóstolo Pedro escreve, ele trata de uma forma clara sobre a questão do sofrimento. Primeiro ponto, como eu vou lidar então com o sofrimento? Como lidar com o sofrimento? Primeiro ponto é, o povo de Deus não deve estranhar o sofrimento. Primeira coisa que eu quero que você aprenda a lidar com o sofrimento, é que você não deve estranhar o sofrimento.
Né? Tem muita gente que passa por lutas, e eu também já fiz isso, e a gente fala, Senhor, por que justo eu estou passando por isso? Né? A gente acha que é injusto, ou da parte de Deus, ou da parte de alguma pessoa, a gente estranha, dizendo, mas poxa, eu sirvo ao Senhor, por que eu vou passar por isso? Eu sirvo ao Senhor, eu vou à igreja, sou dizimista, faço isso, faço aquilo, ajudo as pessoas, por que justo eu vou passar por essa situação que eu estou passando? Então Pedro, ele ensina que quando o sofrimento vem, não estranhe, ele vai chegar na sua casa. A teologia que muitas igrejas têm ensinado de maneira errada, é que o crente está livre de muitos sofrimentos e dores. Eu quero dizer a você que nós não estamos livres de nenhum sofrimento e de nenhuma dor na vida. Ninguém está livre. Eu tinha uma dificuldade para entender esse ponto que eu estou pregando aqui hoje, que eu não entendia, falei assim, Deus, por que eu tenho que passar por essa situação? Vou dar um exemplo, aquilo que minha mãe hoje está vivendo com a doença que ela adquiriu. Eu ficava pensando, puxa, minha mãe ia na igreja, minha mãe era uma serva de Deus, minha mãe tinha grupo de oração de mais de 30 anos, minha mãe servia em acampamento, minha mãe servia no ministério infantil, minha mãe visitava, minha mãe ajudava tantas pessoas, porque justo ela vai contrair uma doença, como o Alzheimer. Então, quando a gente é impactado com uma notícia dessa, isso não deve causar estranheza no nosso coração, porque no mundo Jesus falou, vocês terão aflições. Eu sei que é duro de falar isso, irmãos, e é duro de você ouvir, mas eu quero te preparar para o pior mesmo, para que você saiba lidar com o pior, não achando que a vida serão só flores, só rosas belas, que as portas vão se abrir, que as janelas dos céus vão derramar bênção sem medida sobre cada um de nós. Sim, também, mas algumas vezes não. Ontem eu ouvi um testemunho da pastora Edmeia, e ela falava isso, que às vezes nós nos acovardamos diante de algumas lutas, ou até mesmo de orar por uma pessoa, porque a gente fala assim, mas e se eu orar e a cura não vir? E aí, gente? Eu oro, mas quem que dá a cura? É Deus. Então nós precisamos aprender a lidar com essas tensões na vida. Primeiro ponto aí no versículo 12, Pedro lhe fala o seguinte, Pedro diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivessem acontecendo. Sabe o que Pedro fala? Não estranhe o fogo, não estranhe o sofrimento, não estranhe as lutas, não estranhe. Além disso, ele fala que muitas vezes o fogo ardente, ele surge no nosso meio para fazer o que, gente? Provar a minha vida e a sua vida. Provar. Deus quer saber em que nível você está diante do relacionamento com Ele. Tem notícias que eu ouço hoje, né, um pouquinho mais maduro, não aprendi tudo, ainda tem muito arroz e feijão para comer e aprender também na vida, mas hoje eu olho para alguns problemas e eu falo, isso não é problema. Não é verdade? Diante de uma doença, de um câncer terminal, um problema financeiro é grande ou é pequeno? Pequeno. Diante de um desemprego e da morte de um filho, qual que é um problema maior? A morte ou o desemprego? Então o que nós precisamos começar a entender é que eu não devo estranhar o sofrimento, as lutas, as dificuldades, o sofrimento que virá sobre mim, e pelo contrário, eu tenho que olhar e falar assim, Deus está muitas vezes provando a minha fé, Ele está provando a sua fé, né? Eu sei que não é gostoso, né, de sermos provados, porque prova, ela vai testar alguma coisa na minha vida e alguma coisa na sua vida. Você que estuda, você aprende lá durante, é um bimestre, professor? É um bimestre normalmente, né? E aí você vai receber avaliação. Na agenda de Deus não existe bimestre, semestre,
Pode ser que você tenha uma luta muito grande hoje, amanhã você enfrente uma pior. Não tem amém por isso, e não tem mesmo, né? Mas é assim que acontece. Às vezes você recebe uma baita notícia ruim, amanhã é pior. Aí você fala, meu Deus, eu achei que aquela fosse ruim, essa é pior. Mas acalme, Deus ele está enviando provações para mim e para você. E quando Deus envia provação, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Então vida cristã não é parque de diversão, não é colônia de férias. Hernandes Dias Lopes, ele fala que não é a gente, na vida cristã, nós não vivemos numa estufa espiritual, né? O que é uma estufa? Quando eu morava lá em Santa Cruz, a gente via muito isso, lá tem muita plantação de tomate, de pimentão e de pepino, e essas plantações, elas têm que ser feitas onde? Em ambiente fechado, de estufa, é isso, pastor Zé Roberto? Porque tem muita praga. Então o que eles fazem? Para proteger da praga, eles fazem uma cobertura, fecha a parte de cima, fecha as laterais, veneno, água e assim por diante. Eu e você não vivemos nessa estufa espiritual. As pragas, as enfermidades, as lutas, as doenças, as dificuldades, elas vão atingir a nossa vida inevitavelmente, vão atingir, tá? Mas não se desespere, o Senhor vai estar com você, né? Pedro fala que vem mesmo fogo, né? Fogo fala de destruir, né? Quando a gente fala de fogo, é de juízo, é de destruição, e às vezes o fogo vem mesmo, mas não para nos destruir, vem para nos provar. A vida cristã é um campo de batalha, um caminho feito de espinhos e um palco de tensão e sofrimento, né? Quando a gente olha para a vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, a gente não vê como hoje os que dizem apóstolos são, né? A gente vê muito mais sofrimento do que coisas boas acontecendo com a vida deles. Mas eu não terminei a mensagem, tem muito mais ainda para falar. Então, nesse mundo, Jesus disse, passaremos por aflições. Temos de lidar com a fúria do diabo, com o esquema desse mundo tenebroso e com os impulsos pecaminosos da nossa carne. Então, a gente enfrenta várias lutas. A fúria do diabo, ela vem contra nós. Ela vem mesmo, ela atinge as nossas vidas. O que mais vem sobre nós, né? O esquema desse mundo também. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, ele está morto no maligno. Irmãos, eu não sei se você tem percebido, mas o sistema chamado mundo, ele está se reinventando e cada vez mais a sociedade está caminhando para o fim, ou para a maldade, né? Então nós estamos nesse contexto também, é um mundo tenebroso. E sem contar com as lutas que a gente enfrenta, que são os nossos impulsos carnais, os nossos impulsos pecaminosos, a nossa carne. É difícil lidar com a nossa carne. Paulo fala que o bem que ele queria fazer, ele lutava para fazer, mas o mal, gente, a gente faz facinho, sem esforço algum. Então, ser cristão é viver na contramão desse sistema perverso, é viver luz diante das trevas. Essa é a vida do cristão. É andar na verdade, no mundo onde prevalece a mentira. É fácil ser verdadeiro, gente, no mundo onde a mentira é pregada? Não. As pessoas até estranham quando você trata com a verdade. É buscar a santidade no mundo que cambaleia, né, e afunda nas impurezas morais, sexuais e assim por diante. Quando a igreja é mais fiel a Deus, ela se torna mais perseguida pelo mundo, pois todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido, né? Não pense que quando você tomar uma posição diante de Deus, as coisas vão ser fáceis. Você vai sofrer perseguições, mas acalme, né? Não é o fim, tem coisas para você aprender essa noite ainda. Segundo ponto, como lidar também com o sofrimento. O povo de Deus, ele deve alegrar-se no sofrimento. Você pode dizer comigo? Eu devo me alegrar no sofrimento. Você tem que se alegrar no sofrimento.
De que forma? Vamos ler o texto aí? Olha o que Pedro diz no versículo de número 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então o que nós precisamos aprender? A nos alegrarmos diante do sofrimento. Olhando para quem? Se você percebeu na leitura aqui, ele fala que nós devemos nos alegrar na medida em que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. O que isso quer dizer? Cristo sofreu, não sofreu? Quando eu sofro aquilo que Cristo sofreu, eu estou sendo o quê? Coparticipante. Ele participou do sofrimento, ele venceu o sofrimento, ele venceu a morte, ele venceu os intentos de Satanás, esse mundo tenebroso, ele venceu. Então, do mesmo jeito que Jesus venceu, por eu ser comparticipante dos seus sofrimentos, eu também vou vencer. E é isso que precisa estar dentro do nosso coração quando a tribulação e o sofrimento se apresentar nas nossas vidas. Pedro fala que eu me alegro porque eu sou coparticipante daquilo que Cristo sofreu. E também ele diz que, para que também na revelação de sua glória, vos alegrei exultando. Isso eu aprendo que há um momento de sofrimento sim, mas haverá um momento do quê? De exultação que Deus tem preparado para mim. Quando Jesus morreu, as pessoas talvez pensaram, é o fim. Mas para Deus, não era o fim. O sofrimento seu também não é o fim. Porque um dia nós nos alegraremos e exultaremos na revelação de Cristo, quando Ele vier a esse mundo voltar para buscar a sua igreja, nós nos alegraremos com a sua glória, né? Aquilo que eu e você passamos aqui na terra vai ficar para o passado. Deus vai fazer nova todas as coisas na eternidade para mim e para você. É isso que Pedro tem tentado falar conosco aqui. Nós devemos olhar para o sofrimento na perspectiva da recompensa que teremos na segunda vinda de Cristo. Irmãos, olhe para o sofrimento, mas sabendo enxergar que um dia Cristo vai se revelar. E esse sofrimento vai acabar, né? Nós seremos recompensados. E essa recompensa, gente, não é corruptível, ela não será destruída. Essa recompensa será incorruptível. Sabe o que isso quer dizer? Nada mais mudará, né? Não teremos mais dor, não teremos mais choro, não teremos mais tristeza, não teremos mais angústia. Apocalipse 21 fala que as primeiras coisas se passaram, agora é uma nova vida, né? Ou a vida eterna que o Senhor tem preparado para nós. Paulo fala, ontem o pastor Samuel usou esse texto aqui, vamos abrir rapidinho, 2 Coríntios 4,17, olha que interessante, o que Paulo diz, que faz paralelo a essa palavra aqui de Pedro, 2 Coríntios 4,17, Paulo lhe fala assim, ó. Lembra que eu estou dizendo de alegria no sofrimento, né? Paulo fala assim no versículo, vamos ler o 16 ao 18, ó. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Repare comigo naquilo que Paulo está falando aqui, ó. Ele fala que a nossa tribulação, ela é o quê? Leve e momentânea. Pensando na eternidade, gente, não dá para a gente medir a eternidade, dá? Não dá, porque é eterno. Ela só vai ter um começo, que é a nossa entrada na eternidade, mas depois não tem mais fim. Paulo está dizendo assim, olha, porque a sua leve
e momentânea tribulação, ela vai produzir algo. O que vai produzir? Então pense, você deve ficar feliz na tribulação, na provação, você deve ficar feliz, porque essa tribulação está gerando algo em você, tá? Vamos lá, você vai entender. Ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, o que eu passo aqui, gente, de sofrimento, vai produzir algo extraordinário no céu para cada um de nós. Onde nós seremos coroados com a glória do Senhor e onde nós seremos eternamente abençoados, providos pela sua mão e pela sua bondade. Então, olhando para a eternidade, esse período que eu e você vivemos aqui na terra, ele é pequeno. Por isso que Paulo fala, é leve e momentâneo. E aí ele conclui dizendo assim, que nós não devemos nos atentar nas coisas que nós vemos. Ou seja, eu tive um câncer agora, eu fiquei com Alzheimer, eu tive uma doença, o fulano morreu, Beltrano. A gente não deve ficar olhando isso como algo que vai acabar conosco. Porque vai ser passageiro, é momentâneo. Lembro que um dos pastores da igreja de Apocalipse, Policarpo, ele foi morto queimado. E quando o governador da época disse, você tem uma chance de não morrer queimado, é negar Jesus. E ele disse para o governador da época, eu não me lembro o nome, mas ele disse assim, esse fogo aqui que você vai colocar sobre mim, ele vai terminar rápido. O fogo eterno não termina. Essa chama não se extingue mais. Sabe o que ele estava querendo dizer? Que a dor dele era rápida, era momentânea. Passando aquela dor, sabe o que ele ia ter? Ele ia gozar da vida eterna juntamente com o Senhor. Eu sei, gente, que é difícil passar por luta, eu sei, porque eu também passo. Embora algumas pessoas achem que a gente não passa. Eu também passo por sofrimento. A gente também tem dias ruins, como você tem. Só que a gente nesse dia ruim tem que enxergar, isso aqui é passageiro. Isso aqui é leve, perto daquilo que Deus tem preparado para mim na eternidade. É um eterno peso de glória que o Senhor tem preparado para nós. Por isso é leve e é momentâneo, comparado àquilo que nós teremos na eternidade com o nosso Senhor. Então não se atente nas coisas que você está vendo, porque as coisas que você vê, elas são passageiras, e as que nós não vemos, elas são eternas para as nossas vidas. Vamos lá, terceiro ponto aí, rapidinho. Como lidar então, com o sofrimento? Terceiro ponto, nós temos que avaliar o sofrimento. Capítulo 4 de 1 Pedro, eu vou voltar lá, capítulo 4, versículo de número 14 a 16, ele diz assim, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitores, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Esse terceiro ponto fala para nós avaliarmos o sofrimento. Por que eu estou sofrendo? Se vocês repararam no versículo que eu li, ele fala que esse sofrimento que nós temos, pelo nome de Cristo, nós somos bem-aventurados. Se eu estou tendo algum sofrimento que está ligado por eu ser cristão, eu sou bem-aventurado por isso. Eu estou sendo perseguido na empresa onde eu trabalho, você é bem-aventurado por isso. Pessoa tal me fez o mal porque eu sou cristão e ele me prejudicou, ele me pisoteou, ele fez isso, ele fez aquilo, me enganou, você é bem-aventurado por isso. Então avalie o porquê que você está sofrendo. Se você está sofrendo por causa da sua fé e do seu testemunho em Cristo, fique tranquilo, se alegre por isso, porque você é chamado na Bíblia de bem-aventurado. Nós podemos sofrer em razão da nossa fé e do nosso testemunho, e não por causa de uma vida desregrada ou repreensível. Então, se você está sofrendo por simplesmente seguir a Cristo, acalme o seu coração.
Bem-aventurado você é, porque Cristo sofreu, você está sofrendo, mas você também será recompensado. O apóstolo Pedro disse: pelo nome de Cristo você é injuriado, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Avalie o sofrimento na sua vida. Eu estou sofrendo porque eu sigo a Cristo. Glória a Deus por isso, porque bem-aventurado você é perante o Senhor. E aí Pedro lhe fala uma coisa interessante, ele diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. A segunda questão do sofrimento para avaliar é que às vezes você está sofrendo por escolhas erradas que você fez na vida. Às vezes eu sofro porque eu estou vivendo como Cristo quer que eu viva, e eu vou sofrer mesmo. Perseguição, as pessoas vão falar mal da gente, as pessoas vão nos prejudicar, vão tentar passar a gente para trás, e vai acontecer isso. Só que existe um sofrimento também, que a causa somos nós. Esse sofrimento Deus não quer que você passe, por escolhas erradas que você faz na vida. Há pessoas que são os causadores do seu próprio sofrimento. Eu queria gastar só um tempinho rápido com isso. Eu quero que você olhe para dentro de você agora, não com o olho físico, né? Mas olhe para dentro da sua alma, dentro do seu coração. Existe um sofrimento talvez que você está enfrentando, que você mesmo causou na sua vida. E você tem que ser honesto com você mesmo com relação a isso. Porque às vezes a gente fica tentando achar responsáveis pelo sofrimento que nós estamos enfrentando. E algumas vezes o sofrimento que a gente enfrenta foi causado por nós mesmos. Eu vou tentar exemplificar isso aí para você melhor. Davi, ele cometeu adultério, a gente sabe disso. Vocês já cansaram de ouvir mensagem de Davi, cansaram. E a gente sabe que a consequência do adultério de Davi foi o quê? A espada nunca mais sairia da vida dele, da família dele. Não era a consequência? Davi, que é um exemplo para nós, desse ponto que eu estou pregando aqui, que a gente tem que avaliar o sofrimento, ele foi honesto consigo mesmo. Quando ele escreve o Salmo 51, ele não fala em terceira pessoa, ele está atribuindo o pecado a ele mesmo. Eu quero que você seja, ou Deus quer, não eu, Deus quer, que você seja honesto com você mesmo. Tem sofrimento que foi você que causou. Às vezes você está passando por problemas na empresa que às vezes você mesmo causou. Talvez o jeito que você falou, talvez porque você sempre chega atrasado, às vezes você tem engambelado, né, o patrão, às vezes você tem roubado o seu tempo de trabalhar fazendo outras coisas. E aí o sofrimento às vezes vem, a punição vem, e você fala: ai Deus, é injusta a vida comigo. E esquece de olhar que você que promoveu aquele sofrimento. Eu poderia citar vários exemplos aqui, gente. Às vezes acidentes no trânsito que nós sofremos. Às vezes nós que causamos o acidente. Eu estou com pressa, vou para o trabalho, aí acorda atrasado, né? A receita é um ingrediente ótimo para acontecer isso, né? Acorda atrasado, onde você quer compensar o atraso? No trânsito. E aqui, ó, desce pau com moto, e aquele trânsito nervoso de Ribeirão, aí via interditado, você fala: maldito prefeito, aí você começa a xingar o Nogueira, a família dele, toda a sua descendência, mas a culpa é de quem? É do Nogueira? Algumas sim, outras não, foi você. Minha mãe é engraçada, né, amor? Ela é demais. Ela tem o Alzheimer, né? Não é novidade. Mas às vezes algumas coisas, ela dá uns surtos de memória boa e ela solta pra gente, assim, né? E às vezes eu e a Ana estamos atrasados para vir para a igreja,
E aí eu e a Ana começa a discutir às vezes no carro, ela fala assim, devia ter saído mais cedo. É tonta, mas não é tanto, né? Aí você causa, às vezes sofre um acidente, leva uma multa, né? Aí fala, nossa, mas por que eu levei multa? Ué, estava andando que um louco dentro da cidade, na estrada, ultrapassava. Uma vez eu fui participar de um casamento em Marília, e aquele trânsito, uma subida, faixa contínua, um carro passou, 2 passou, e eu já também falei, vou passar. 2 passou, né? 3º passa. Eu passei. Só que lá em cima da montanha, tinha uma viatura da Polícia Federal. Não era nem rodoviária normal, era federal. Ele só encosta. Ele nem falou nada, eu também nem falei nada. Já mandou a multa ali, sabe onde errou? Sei onde eu errei. Assuma os seus erros. Às vezes o sofrimento vem porque você escolheu errado. Às vezes reclama do casamento, infeliz, você que escolheu, camarada. Agora luta. Vai largar, vai lutar. Vai orar, vai jejuar, vai clamar a Deus. Né? Na educação do filho. Às vezes reclama do filho, e qual que é o exemplo que você tem dado para ele? Eu estou sofrendo com meu filho. Legal, como que foi? Né? Às vezes você que causou isso. Tá? Algumas coisas não, tá, gente? Mas outras sim. E eu quero que você seja honesto com você mesmo. Não fique tentando achar o responsável por dores que talvez você mesmo causou na sua vida. Gente, tem uma coisa que chateia na liderança da igreja ou para um pastor. É isso, né? Às vezes a pessoa está passando por lutas lá, elas começam a colocar a culpa na gente como líder espiritual. Lembra de Davi? Davi foi na batalha com os soldados dele, guerreou, estava dando tudo certo. O Davi é o cara é fera. Chegou lá na terrinha dele, sequestro. Os amalequitas roubaram tudo. Era culpa de Davi? Eu não vejo aquele texto culpa de Davi. Deus permitiu. Eles entraram. Aí eles começaram a chorar, e chora. Aí um tem uma ideia, vão apedrejar Davi. É mais fácil achar, né? Um bode expiatório. É mais fácil colocar na culpa em Batseba que estava tomando banho na casa dela, do que falar, eu que fui zoiudo. Lá do meu palácio, olhei ela tomando banho, desejei ela e falei para ela vir aqui para eu ter relação sexual com ela. Então pense um pouquinho nisso. Às vezes o sofrimento não é por causa de Cristo. Foi por escolhas erradas que você fez na vida. Mas tudo bem. Eu não quero que você se culpe por isso. Em nome de Jesus, gente, não se culpe por isso. A única coisa que a gente tem que fazer é reconhecer e pedir para que o Senhor nos dê graça para enfrentar isso. Não culpa. Mas toda vez aí bate na cabeça, bate na parede. Não, errou. Agora, Senhor, me ajuda a não cair mais nisso. Porque isso pode causar sofrimento. Para mim, para minha família e para tantas outras coisas, tá? E por fim, já vou encerrar aqui a mensagem. Como que eu devo lidar com o sofrimento? O povo de Deus deve confiar no Senhor no sofrimento. Tá? Então, eu falei dessas coisas difíceis, mas tem a parte boa também. Eu tenho que confiar em Deus quando eu estou sofrendo. Então, além de tudo que eu já falei, que é não estranhar o sofrimento, alegrar no sofrimento e avaliar o sofrimento, no sofrimento, confie no Senhor. Você pode dizer comigo? Eu devo confiar no Senhor. A gente sabe, irmãos, já é muito sabido já entre nós, que maldito é o homem que confia no homem. A gente sabe disso, e a gente vive caindo nisso. A gente se entristece, é porque o fulano de tal, é porque o homem, ele tem variações. O homem promete uma coisa hoje e não cumpre. Né? A gente tem um exemplo muito claro isso. Promete uma coisa e dá outra. É o homem. Errado somos nós que colocamos a nossa expectativa e nossa esperança em homens.
Irmãos, a Bíblia fala que nós somos o povo de quem? De Deus. Você é um povo de Deus, você é propriedade exclusiva dEle. Nenhum homem a não ser Jesus que morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário. Para de idolatrar, para de colocar no pedestal homens que comem arroz e feijão igual eu e você. Pare de olhar para as pessoas e achar que vai fluir glória de Deus através da vida delas. Às vezes sim, mas às vezes não. Nós iremos frustrar as pessoas e as pessoas irão nos frustrar, mas Deus não frustra ninguém, porque Ele é fiel, e Ele não é fiel a mim, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel em cumprir aquilo que Ele prometeu para cada um de nós. Então, nesse sentido, o versículo 19 de Pedro, diz assim, por isso também, deixa eu pôr o óculos, senão eu vou ler errado, né? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, eu termino dizendo que eu e você, nas adversidades, nas lutas, nas tribulações da vida, nós devemos colocar a nossa esperança no Senhor, a nossa confiança no Senhor. Ele é fiel, né? A palavra diz que esse Deus, né, que a gente sofre segundo a sua vontade, encomende a sua alma ao fiel Criador, né? A nossa alma pertence a Ele, a nossa alma é dEle. Quando as pessoas intentam mal contra Ele, Deus transforma esse mal em bênção. Lembram de José? Os irmãos dele, depois que descobriram quem era José, eles falaram, agora o nosso irmão vai nos matar. José falou assim, Deus transformou aquilo que era mal em bênção. Deus me colocou adiante de vocês, para que hoje vocês tivessem alimento. É muito diferente, irmãos, quem confia no Senhor. Quando a gente confia no Senhor, a gente sabe que o sofrimento é uma questão de tempo, vai passar, e nós nos alegraremos novamente no Senhor. Quando o sofrimento nos encurrala, nos cerca por todos os lados, nós olhamos para o Senhor, entregamos a nossa causa ao Senhor e continuamos a viver na prática das boas obras. O sofrimento, longe de nos afastar de Deus, ele nos aproxima dele. O fogo do sofrimento, em vez de nos destruir, apenas remove as nossas escórias, assim como aconteceu com o nosso Senhor. Também aprenderemos pelas coisas que sofremos. Se nós temos colocado a nossa confiança em Deus, esse sofrimento vai tirar de nós as impurezas, vai tirar as imperfeições, aquilo que está errado dentro de nós, e o Senhor vai nos limpar, vai nos purificar, e nós não seremos destruídos, mas nós cresceremos, amadureceremos, e reinaremos com o Senhor por toda a eternidade. Então o sofrimento não é mal, o sofrimento é bênção para cada um de nós. Fique de pé, eu quero orar por você essa noite. A coisa é séria. Eu compartilhei no grupo o culto e estão assistindo. Então uma pessoa que está bem descontrolada. Vamos orar. Vamos orar por ela, amém. Nós vamos colocar, pode sim, por favor. É a Selma, é isso? Tá, nós vamos orar pela Selma aqui também. Nós vamos clamar pela vida dela, está passando por um momento difícil. Irmãos, de coração, eu não quero que você ouça essa mensagem como assim, puxa, o pastor só falou que eu vou sofrer, não é isso. Pelo amor de Deus, não é essa a minha intenção. Eu estou falando que o sofrimento vai chegar. E eu tentei aqui passar nessas 30, 40 minutos que você tem que aprender a lidar com o sofrimento. Você tem ferramentas para lidar. Eu não estou falando, agora se vira, não. Você tem ferramentas. A primeira delas é confiar no Senhor. Confia no Senhor. Irmãos, às vezes você não está confiando em Deus, você acha que confia. Eu avalio aquele que confia na hora da luta. Confiar em Deus quando tudo está indo bem é fácil, gente.
Quando o casamento está bom, quando os filhos, quando tudo, né? A profissão está dando certo, os relacionamentos. Mas e quando as coisas começam a dar errado? Que nós não sejamos como aquele povo que estava no deserto, que Moisés demorou um pouquinho, que ele estava orando. O povo já colocou um bezerrão de ouro lá e falou assim: vamos adorar, porque Moisés enlouqueceu e não desceu para cuidar de nós. Então que nós não sejamos como esse povo, que nós possamos olhar para Deus, confiar nele. É na luta, irmãos, que você deve confiar em Deus. É na tempestade que você deve confiar em Deus. Quando tudo está indo bem, é facinho, você fala: oh Deus, obrigado, eu confio em Ti, beleza. Agora a situação muda. É nessa hora que você deve confiar no Senhor. Amém? Então eu espero de coração, obrigado. Eu espero de coração que você reaja diante do sofrimento, de coração. Reaja, né? Não fique ali, o que eu vou fazer? Calma, Deus vai dar estratégia para você fazer. Deus está permitindo o sofrimento, porque Ele quer o melhor, Ele quer extrair o melhor, Ele quer... Lembra quando a gente vê algumas matérias assim, como se faz alguns perfumes, né? Eles amassam a planta, ou a raiz, ou o galho, eles amassam. E quando vem essa de amassar, é ali que extrai a essência do perfume. Quantos já tomaram caldo de cana aqui? Já tomaram? É gostoso, não é? Mas para quem é gostoso? Para nós. Cana não tem vida, tá? Mas é só um exemplo, só para você entender. Alguém está sendo esmagado. É a cana. Passa lá uma vez, duas vezes. Aí sai aquele caldinho doce, gostoso que a gente gosta. Na vida é assim. Aperta, espreme. Já viram como que é feito o azeite de oliva? É prensa. Vai lá prensar, filho. Aí você tem lá aquele vidrão gostoso, que você acha que é caro. Vai ver o que o azeite passou, a azeitona passou. Vai te dar o azeite. Você quer dar testemunho bonito, mas não quer passar pela prova, né? E nós vamos passar, tá? Em frente, você vai vencer. Se não formos recompensados na terra, nós seremos um dia recompensados no céu. Amém? Saia com essa palavra no seu coração. Vamos orar ao Senhor? Andressa, nós vamos orar. Nós vamos orar pela Andressa, pela Ana Beatriz, filha do Nádio. Nós vamos orar pela Ana Beatriz, filha da Andréia. Vamos orar também pela Selma, que está assistindo aqui o culto, e tantas outras pessoas que estão aqui mesmo, ou em casa. Nós queremos orar por vocês essa noite, amém? Feche os seus olhos por um instante. Senhor, nós agora queremos apresentar diante de Ti os nossos problemas, as nossas dificuldades. Queremos apresentar diante de Ti sofrimento muitas vezes que temos passado na vida. Pessoas sofrendo por problemas de saúde. Queremos colocar aqui a Ana Beatriz, filha da Andréia, diante do Senhor. Nós não sabemos exatamente o que está acontecendo com ela, mas nós aqui como igreja, clamamos ao Senhor. Envia o Teu milagre, Senhor, envia a Tua cura, envia a Tua provisão agora, essa criança, aonde ela estiver, Senhor. Visita a Tua filha, Senhor Deus, e opera um milagre na vida dela, para a glória do Teu nome. Oramos também, Senhor Deus, pela Andressa. Ó Deus, Tu sabes o que a Tua filha está passando também. Nós clamamos aqui essa noite: envia a porção do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade sobre ela, Pai. Cura, que o milagre do Senhor alcance a Tua filha, em o nome de Jesus. Tu és um Deus de palavra enviada. Aonde ela estiver agora, que a Tua bênção seja sobre ela. Nós oramos pela Ana Beatriz, filha do Nádio também. Clamamos aqui, Senhor, para que o Senhor guarde a mente, o coração dessa adolescente, dessa jovem. Senhor, livra ela de toda opressão maligna, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, a nossa geração de jovens e adolescentes estão sendo atacadas pelo nosso inimigo. Crise de pânico, de ansiedade, depressões, em nome de Jesus. Saiam dessas vidas em nome de Jesus. Toda criança, Pai amado, que está sendo atacada também na sua mente, no seu coração, repreenda agora toda ação do mal, em nome de Jesus, Senhor.
aos recém-nascidos, as irmãs que estão grávidas aqui na igreja, guarda cada uma delas, seus filhos em nome de Jesus, Pai. Guarda os nossos idosos, Pai, os adultos da nossa igreja, os casais da nossa igreja, Senhor. Guarda as viúvas da nossa igreja, Senhor. Estenda as tuas mãos àquela pessoa que está em casa agora, que ouviu essa palavra, Senhor. Envia a tua vitória em nome de Jesus, Senhor. A Selma, a cada pessoa que está acompanhando esse culto, ó Deus, envia uma palavra de socorro em favor dessas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos pela dona Mercedes, também pela recuperação dela. Oramos, ó Deus, para que o Senhor também dê uma boa recuperação a Rita Sofa, a Rita Gonçalves, a dona Cida que está aqui com a gente hoje, Pai, a dona Hilda, tantas mulheres, a dona Dora, Senhor. Envia, Senhor Deus, a tua bênção a elas em nome de Jesus. Sustenta, Senhor Deus, cada família da nossa igreja, os que estão sofrendo no seu casamento, sofrendo por algum filho, alguma filha, com alguma doença, Pai, que no nome de Jesus o Senhor envie uma palavra de socorro a essa pessoa, ó Deus, em nome de Jesus. Nós aqui como igreja, Pai, como corpo de Cristo, como filhos e filhas do Senhor, nós entregamos a nossa confiança a Ti somente. Vem socorrer os aflitos, Pai, aos que estão desesperados essa noite, socorre, enviando uma palavra de socorro e de vitória a essa pessoa, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro a Deus abençoando o Teu povo, a Tua igreja essa noite, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Vamos cantar um hino e a gente já vai encerrar o culto. Vamos cantar ao Senhor. Senhor, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Jesus. É verdade, Senhor. Eu tenho Deus. Eu tenho um Deus. Declare isso pela fé. Declare com confiança. Ela não vai te matar, esse sofrimento não vai acabar com você. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. É verdade, Senhor. Na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quem crê? Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Declare isso essa noite. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira
floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só as vozes ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Verdade, O nosso Senhor. sustento vem do Senhor. Todavia me alegrarei. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por lembrarmos que o nosso socorro vem de Ti. Obrigado por nós lembrarmos que o choro dura mesmo uma noite, mas o Senhor sempre nos dá uma manhã de alegria. O choro não dura para sempre. Nós sabemos que o sorriso voltará aos nossos lábios. Nós sabemos, Pai, que a vitória voltará às nossas vidas e nós alcançaremos os lugares que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Nós sabemos que a nossa recompensa virá na eternidade com o Senhor, Pai amado. Que cada um de nós saiamos daqui, ó Deus, renovados, fortalecidos, e que possamos nos alegrar diante dos sofrimentos, das lutas que temos passado na vida, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as consolações do Espírito Santo serão derramados sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço aí quem está ao seu lado. Uma ótima semana para todos em nome de Jesus.